Ô Banzoli, tá chovendo de pergunta aqui, depois o pessoal fica bravo comigo que eu não fiz essa pergunta, porque eu tô aproveitando você aqui, tô esquecendo o pessoal, né? Mas vamos lá. Cara, como você responderia, segundo Coríntios 5:8, quando Paulo fala lá, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele está falando que de morrer e sair desse corpo e ir direto para o céu? Como você vê isso daí, cara? Então, a gente tem que todo o contexto desse texto para entender o versículo. Tem como compartilhar a tela aqui? Ou deixa eu ver aqui. Tem. Primeiro, ele vai falar: se a nossa casa terrestre. Deixa eu só apertar o ocultar aqui. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, a casa não feita por mãos, eternos céus. Primeiro, o que é esse edifício? Não é uma casa celestial que o Paulo está falando aqui, porque ele está fazendo um contraste ali, um paralelo com a casa, nossa casa terrestre deste tabernáculo que se desfaz. A casa terrestre deste tabernáculo que se desfaz é a nossa casa literal, onde a gente mora? Claro que não, aqui ele está falando do nosso corpo. Então, se o contraste é com o nosso corpo, então esse edifício que nos espera do céu, ele está falando do corpo da ressurreição, não de uma mansão celestial igual as pessoas imaginam. Em outras palavras, ele está falando, se o nosso corpo atual, corruptível, morrer, a gente vai ter de Deus um corpo incorruptível na ressurreição. É isso que ele está dizendo aqui. Aí ele continua. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Veja, ele não fala a nossa habitação no céu, porque não está falando sobre morar no céu aqui, mas é a habitação do céu, falando do corpo celestial. Aí depois ele continua. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Veja, todo o contexto aqui, ele está falando sobre morrer fisicamente e obter o corpo imortal da ressurreição. Então, quando ele diz não queremos ser despido, ele está falando, não quero morrer, mas eu quero eu quero ser revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Quando é que o mortal seria absorvido pela vida? O próprio apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, que acontece na ressurreição. E essa linguagem aqui de ser revestido, quando é que Paulo diz que seria revestido? Justamente na ressurreição também. Deixa eu ver aqui. Aqui. 1 Coríntios 15, 53 e 54. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, aí depois vai falar, né, que o que é corruptível vai ser vestido da incorruptibilidade, etc e tal, e aí sim a morte será destruída pela vitória. Ele está falando isso justamente no contexto da ressurreição. Ou seja, é justamente o corpo imortal e incorruptível da ressurreição que é o momento em que a gente vai ser revestido. Revestido do quê? Justamente da imortalidade, mediante esse corpo incorruptível. Então, quando Paulo está falando ali sobre nós não queremos ser despidos, mas revestidos, ele não está falando que eu não quero virar uma alma fantasmagórica fora do corpo, mas sim ser revestido. Porque não faz sentido, porque veja bem, eles argumentam o seguinte, quando Paulo fala deixar este corpo para habitar com o Senhor, na cabeça deles, deixar este corpo significa uma alma fantasmagórica, um fantasminha lá, um espírito, saindo do corpo e indo para a presença de Deus. E que é isso que Paulo estava desejando aqui, certo? Porque ele diz, desejo deixar este corpo. Se deixar este corpo significa uma alma saindo do corpo, então... Paulo... E teu microfone ficou mudo. Deixa eu ver aqui... Tá okay. Opa, voltou. Eu acho que deu pane. Não sei o que aconteceu com esse microfone, que ele simplesmente... Ele morreu, mas ressuscitou agora. Exatamente. Eu tive que substituir. Exato, foi uma boa analogia, né? Faz de conta que isso daqui era o corpo corruptível, mortal. Isso. Morreu. E aí, esse aqui é o corpo incorruptível da ressurreição, né? Mas voltando para o que eu estava dizendo. Então é o seguinte, se o deixar este corpo, que Paulo fala no versículo 8, significa a alma fantasmagórica sair do corpo, e Paulo diz que nós desejamos deixar o corpo, ou seja, estava desejando que a alma saia do corpo e tudo mais. Então, o que a gente faz com o verso 4, onde ele diz, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Porque, veja, se o revestido é o corpo da ressurreição, então esse despido seria o estado intermediário. Seria exatamente a alma saindo do corpo. E esse é o estado que eles dizem que Paulo estava desejando do versículo 8. Mas aqui no versículo 4, Paulo diz que ele não desejava isso. Ele diz, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Agora, de duas uma.
ou Paulo estava sendo esquizofrênico, bipolar ali, né? Ele, no versículo 8, ele diz que deseja sair do corpo, e no versículo 4 ele diz que não deseja sair do corpo, ou seja, ele está se refutando ali, se contradizendo, ou então, quando Paulo fala no versículo 8 que ele deseja deixar este corpo, ele não estava falando de uma alma saindo do corpo, do espírito saindo do corpo, até porque o texto inteiro não menciona nada de alma nem de espírito. Ele está falando simplesmente que esse corpo mortal e corruptível iria morrer, iria perecer, para dar a luz ao corpo imortal e corruptível da ressurreição. Em outras palavras, Paulo estava desejando a morte, mas não visando um suposto estado intermediário, porque ele sabia que não era num estado intermediário sem corpo, que ele, ou seja, na condição de despido, que ele estaria com Cristo, mas sim quando ele fosse revestido, é que ele estaria com Cristo. Por isso que ele diz que ele não queria ser despido, ou seja, ele não queria estar, né, sem corpo, mas sim revestido, porque na condição de revestido, ou seja, na ressurreição, que ele estaria na presença do Senhor. Né? Então, quando a gente vai para o contexto inteiro do versículo, fica muito claro, né, o sentido que Paulo estava falando ali. Né?